Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui, neste altar, servindo, proclamando a palavra do Evangelho. Deus é o meu sustento e sem Ele nada eu posso fazer. A Ele toda a glória. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, que nos assiste pela internet, que é o nosso exemplo de liderança, de pai, de líder espiritual. Eu te amo. Quero agradecer ao meu esposo. Tá frio, né? Quem tá lá? Joás, por favor. TT, não sei se ainda tá lá. Joás, por favor, pede para botar no vento, que realmente tá... Também tô aqui com a mão gelada. Meu esposo, meu amor, obrigado pelo carinho, pela ajuda com os bebês. Você é um paizão, eu te amo. Minha irmã que fez essa obra-prima aqui no meu rosto. Obrigado pelo seu carinho, por estar aqui presente, representando também a família. E a você que está aqui, que ouviu a voz de Deus para estar presente neste culto, bem-haja pela sua vida. Eu tenho certeza que você sairá daqui muito edificado por esta palavra, que frutificará a 100 por 1 no seu coração, em nome de Jesus. Bem, tema desta noite, cristão maduro lidando com a culpa. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, por mais um dia neste altar. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, que eu diminua para que tu cresças. Senhor, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para estar totalmente focada, Senhor, naquilo que o Senhor quer que seja proclamado no dia de hoje, neste culto, para abençoar as vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, amada igreja, família da fé. Que alegria dar continuidade a esta série tão necessária sobre o cristão maduro. Após falarmos sobre a ira, é fundamental mergulharmos no tema da culpa. São dois sentimentos que muitas vezes andam de mãos dadas e podem paralisar a vida de um cristão. A culpa é uma das ferramentas mais eficazes do inimigo para neutralizar o povo de Deus. Mas a palavra nos oferece o caminho para a liberdade absoluta. Então a culpa é um peso que nós não precisamos carregar. Então no nosso último culto nós falamos sobre um sentimento quente, que é a ira. Hoje vamos falar sobre um sentimento pesado, que é a culpa. Se a ira é um fogo que explode, a culpa é uma âncora que nos afunda. É aquela voz no fundo da mente que mesmo dias ou anos após um erro, insiste em nos lembrar: você falhou, você não é bom o suficiente, Deus pode até te perdoar, mas Ele não vai esquecer. A culpa não resolvida é um dos maiores obstáculos para a maturidade cristã. Ela rouba a nossa alegria, paralisa o nosso ministério e nos faz viver como escravos, quando Jesus já pagou o preço pela nossa liberdade. Então, nesta noite, pela autoridade da palavra de Deus, vamos aprender a desatar esta âncora. Cristãos que se sentem presos ao passado, lutam com a autoacusação e têm dificuldades em aceitar o perdão de Deus. E o próprio perdão, tem uma coisa para lhe dizer: Deus não te chamou para viver se arrastando sob o peso da condenação. Então, ponto 1, o que é o sentimento de culpa? Então, pela perspectiva psicológica, a culpa é o senso de responsabilidade com relação a alguma coisa negativa que sucedeu a outros ou a você mesmo. É um sentimento de lamentar algum ato realizado ou não. A culpa é um sentimento terrível de suportar. Não fomos feitos para sentir culpa, e ela fere as nossas almas e personalidades, e até mesmo a nossa saúde. A culpa tira a nossa paz e a nossa alegria. Ela pode tornar-se uma prisão a qual não temos a chave. A culpa nos deixa com uma sensação de obrigação de repararmos, de alguma forma, o que fizemos ou o que imaginamos que fizemos. O fardo da culpa, aliado ao desejo de pagar pelas nossas transgressões, é realmente uma vida miserável. Mas qual é a perspectiva bíblica? Existe a culpa boa, que é um alarme de Deus. A culpa é uma emoção moral,
é o desconforto que sentimos quando as nossas ações ou pensamentos violam nossos padrões internos, nossa consciência ou os padrões de Deus. A culpa, em sua forma original, é um alarme de incêndio espiritual. Não foi feita para nos destruir, mas para nos alertar do perigo do pecado e nos levar à solução. Então, o que diz lá em Salmos 32, 3 a 5, eu coloquei a versão NVI para um maior entendimento do que Davi estava passando naquele momento. Então diz: enquanto escondi meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então Davi descreve o que acontece quando nós ignoramos o alarme de Deus. Não devemos ignorar os nossos pecados, ao contrário, devemos encará-los com ousadia. Devemos confessar ao Senhor. E assim nós recebemos o perdão de Deus. A culpa inicial é um presente de Deus que nos aponta para o arrependimento. Então, quando nós fazemos algo que... Não tem guardanapo aqui, meu olho está lacrimejando. Quando nós fazemos algo que não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, está indo contra os padrões de Deus, está indo contra nossos padrões internos, a nossa consciência, o Senhor nos avisa e nos mostra o que devemos fazer, aquele incômodo que nós sentimos. Então nós precisamos confessar ao Senhor para que nós tenhamos o perdão dele. E o ponto 2, existe duas formas de culpa, que é a culpa, a convicção de Deus, e a culpa, a condenação do inimigo. Obrigado, meu amor, te amo. É que essa maquiagem, sabe, gente, só uso em dia de culto, aí é fogo. Então, a convicção, que é a culpa que Deus tenta nos alertar, e existe a culpa, que é a condenação do inimigo, tenta sobre as nossas vidas, tenta nos acusar. Então, este é um ponto importante que nós precisamos entender como cristãos maduros. O Espírito Santo e Satanás, o acusador, falam de formas muito diferentes. Então, bispa, como é que eu vou saber se é o Espírito Santo me alertando ou como é que eu vou saber se é o inimigo tentando me acusar? Então, são duas formas diferentes. A forma de convicção, que é a voz do Espírito Santo para nós, ela tem um propósito: levar ao arrependimento e à restauração. Ela tem uma natureza, ela é específica. Então, você foi impaciente com seu cônjuge, você mentiu naquela situação, você agiu de forma errada com seu irmão. Esta é a natureza da voz do Espírito Santo para nós. Algo específico. E qual é o resultado disso? Quando nós temos esse tipo de culpa, ela nos leva para perto de Jesus. Ela nos leva à confissão, ao arrependimento, e ela produz paz para as nossas vidas. O que está escrito em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então tem um objetivo para o bem, que é nos manter em paz, que é o Senhor nos perdoar, nos purificar. Esta é a forma do Espírito Santo trabalhar em nós. E quando a culpa é a condenação da voz do inimigo, ela também tem um propósito: levar ao desespero e à paralisia. Ela também tem uma natureza, é generalizada. Você é um péssimo cristão? Você nunca vai mudar? Você é um fracasso? São coisas generalizadas, não é algo específico que você fez. E qual é o resultado disso? Afasta você de Jesus, te leva à vergonha, produz ansiedade, produz peso. Então, são duas formas diferentes. Então, a convicção, quando é pelo Espírito Santo, ela é temporária. Ela é até nós confessarmos diante de Deus aquilo que nós erramos
e nós temos paz e aquela culpa passa. Mas a condenação é uma mentira que o inimigo quer que você acredite para sempre. Então, se você deixar, ele vai ficar o tempo todo te acusando, dizendo coisas generalizadas sobre a sua vida que não são verdade, mas ele quer que você acredite, porque ele quer que você viva culpado, porque ele quer fazer com que você se sinta envergonhado, com que você tenha um peso da condenação, que você se sinta mal e envergonhado. E também existem dois tipos de culpa, a culpa real e a culpa imaginária, que é também chamada de a falsa culpa. Então, a culpa real é o sentimento que vem de um pecado real, quando nós violamos a palavra de Deus. Então, nós lemos aqui, Salmos 32, quando Davi está falando, né, que enquanto ele escondeu o pecado, os ossos secaram, os ossos se definharam. Então, por que ele fez esse salmo, né? Porque em 2 Samuel 11 fala quando Davi peca, com Betseba, cometendo adultério, assassinato, ele começou a sentir uma culpa real e devastadora, algo realmente que ele tinha feito de errado. E por quase um ano, pasmem, por quase um ano, Davi ficou sentindo aquela culpa. Por isso que ele fez o Salmo 32 e o Salmo 51, se você depois em casa for estudar, você vai ler. E Davi tenta suprimir a culpa, e ele fica reprimindo aquela culpa. E qual foi o resultado que ele começou a ver? Foi um adoecimento físico e emocional. Então, muitas pessoas estão adoecendo física e emocionalmente porque ficam reprimindo um pecado, e aquele pecado se torna culpa, e aquela culpa fica atormentando a vida, e a pessoa vai adoecendo. Então, o remédio é claro, a confissão e o arrependimento. Então, lá no 51 ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Então, ali no Salmo 32, ele está falando de quando ele ficou reprimindo aquilo ali e quanto ele foi adoecendo. E no 51, ele começou a falar da confissão dele, do que ele fez e como ele foi sentindo com relação a isso. Então, ele reconheceu do pecado dele, então, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar ou puro no teu julgar. Ou seja, ele sabia que o Senhor, o que o Senhor dissesse que ele precisasse fazer, ele faria para se redimir daquela situação. No versículo 6, ele diz: eis que te compraze na verdade do íntimo e no recôndito. Amém. Tá certo esse versículo? Eu escondi meus pecados. Ih, caramba, voou a página aqui. 4, 6, 17, tá certo. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, quando ele confessou aquilo ali, ele começou a receber do Senhor a verdade, começou a reconhecer a sabedoria, porque ele foi aprendendo com aquele erro que ele teve. Afinal, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, né? Mediante a tudo que ele passou, e mesmo assim ele foi chamado. Por quê? Porque ele aprendeu com as experiências que ele teve. Então ele falou, ele começou a reconhecer aquilo que ele fez, o pecado que ele cometeu diante de Deus, e aquilo começou a gerar a sabedoria nele. Então no versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus é eu subir no monte, é eu jejuar, é eu me batizar, é eu pagar o preço, ajoelhar no milho. Não. O espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, que eu coloquei aqui nas outras versões, humilde e arrependido, não o desprezarás, o Senhor. Então é isso que o Senhor espera de nós, um coração humilde e arrependido, um coração quebrantado. E diz que Ele não despreza. Então é isso que Ele procura de nós, que a gente reconheça diante dEle aquilo, a ação que porventura veio a ser errada, para que Ele libere esta culpa e a sabedoria da experiência venha a crescer nas nossas vidas, nossa intimidade com o Senhor. Então, esta é uma culpa real, quando nós
Gente, esse ar foi desligado, Jorge? Parece que está ainda... Parece que aumentaram 50 vezes, não a fornalha, mas o gelo. Fala de novo que minha mão já está aqui ficando roxa. Então, essa culpa real, Davi colocou diante do Senhor. Ele sabia que aquilo que ele colocasse diante do Senhor, o Senhor reconheceria. E assim o Senhor também faz conosco, porque Ele se agrada do nosso coração humilde, porque nós estamos suscetíveis a erros e a problemas, mas nós não podemos ficar carregando o peso desta culpa por anos e anos. O Senhor já nos perdoou, então Ele quer isso, que nós nos coloquemos diante dEle com humildade e arrependimento, e Ele certamente trará paz ao nosso coração. Mas existe também a culpa imaginária, a falsa culpa, que é sentir-se culpado por algo que não é pecado. Engraçado isso, né? E é o que acontece à maioria de nós. A gente imagina uma situação ou pensa em algo e se sente culpado por aquilo. Então, eu botei uns exemplos aqui, bem interessantes. Sentir culpa por descansar. Tem pessoas que trabalham tanto que se sentem culpadas quando estão no momento de ociosidade. E isto não é bom. A palavra diz que nós precisamos descansar quando tivermos que descansar. Né? Até mesmo Deus descansou quando fez o mundo, depois de todos aqueles dias de trabalho. Então, o descanso é sim um desejo de Deus para nós. E nós não podemos nos sentir culpados por isso. Existe o momento do trabalho, mas existe também o momento de descanso. Para quê? Para que a gente também não venha adoecer pelo cansaço, pelo estresse, pelo burnout, por tantas doenças que estão aparecendo agora devido a gente não parar. E eu vi até uma neurologista falando que as pessoas, enquanto era um momento de descanso, que as pessoas ficavam muitas vezes sem fazer nada, ficavam assim, admirando a natureza, ficavam fazendo coisas, né, pensamentos, enfim, até mesmo distraindo a cabeça com alguma coisa, com alguma atividade dentro de casa ou mesmo fora de casa. As pessoas acham que ficar rolando o celular, você está descansando. E o que está acontecendo? Pessoas não estão conseguindo realmente descansar, porque aquilo ali vai ativando a sua mente, né, nas redes sociais, continua com a mente ativa. E aí pessoas estão tendo sintomas de TDAH, como se tivessem falta de foco, falta de atenção, como se tivessem problemas de transtornos mentais, né? Porque simplesmente o cérebro não descansa. Então, assim, descansar é descansar, não é ficar olhando a rede social, porque além disso, né, porque além de tudo que você vê nas redes sociais, enfim, no que os vídeos que são colocados lá, existem também as notícias ruins, que a gente não consegue se desconectar. Então, além de ver as notícias ruins do Brasil, a gente vê as notícias da Indonésia, da Austrália, da China, e a gente não para a nossa mente. O que vai nos interessar se algum problema está acontecendo lá? Eles são mais coisas que vêm agitar e a causar sintomas de depressão, de ansiedade. Então, descansar é colocar o celular de lado e ler um livro e fazer alguma atividade ao ar livre ou até mesmo dentro de casa, mas que não exija um estresse mental grande, porque isso está causando doenças mentais e emocionais. Então, precisamos saber um momento de descansar. Não sentir culpado por isso. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa, senão... Não, existe um momento... Eclesiastes fala, um momento para todas as coisas. Sentir culpado por dizer não a alguém. Esse aí eu me encaixo nessa. Meu esposo me ensinou muito quando a gente casou. Ele falava, meu amor, você tem que saber dizer não. Porque às vezes você faz coisas além do seu limite. Então você tem que aprender a dizer não, não se sentir culpado com isso. Isso é algo, gente, são coisas que são trabalhadas, não é de uma hora para outra. Hoje eu já estou bem melhor com relação a isso, mas nós precisamos nos policiar
para que a gente não sinta uma culpa e carregue uma culpa imaginária. Culpa por não atender às expectativas irrealistas de outras pessoas. Às vezes as pessoas acham que a gente é super-herói, né? E aí não tem direito a descanso, não tem direito a atividade de descanso, de lazer, o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo coisas. Então a gente não tem que o tempo todo ficar tentando atender as expectativas irrealistas de outras pessoas, senão a gente vai carregar uma culpa imaginária que não nos pertence. Cada um tem que resolver as suas questões, e nós resolvemos o que depende de nós. O que não depender de nós é do outro, e o outro que tem que resolver. E existe também a culpa imaginária por erros passados que já foram confessados. Às vezes a pessoa, tudo bem, eu errei e tal, confessei ao Senhor e tal. Aí já está numa outra vida, com outras pessoas, com outras situações, mas fica se lembrando lá do passado. Não, mas eu cometi um erro que causou isso na minha vida e agora eu tenho que conviver com isso. Já colocou diante de Deus? Já. O Senhor já te perdoou, já, mas você não se perdoou? Você vai ficar carregando uma culpa imaginária daquilo que o Senhor já te perdoou? Então são coisas para nós refletirmos. Nós não podemos carregar essas culpas imaginárias que vão nos fazer adoecer. E o que 1 Coríntios 4, 3 a 5, o apóstolo Paulo nos fala, eu botei também na versão NVI para ficar bem claro o que ele fala. Então ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, é o Senhor quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Tem pessoas que adoram sofrer por antecipação, né? Ah, eu tenho que fazer tal. Não, mas será que vai acontecer? Não vai acontecer? Vai ser bom? Não vai ser ruim? Vai ser péssimo? Porque eu vou sentir assim? Porque eu vou sentir assado? Existe a hora para todas as coisas. Não julgue, não se julgue antes de acontecer. Espere até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Ah, bispo, então, existe uma questão, a intenção do coração. Nossa intenção tem que ser, como a palavra do Senhor diz. E aí diz que nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua reprovação, a sua maldição. Não, a sua aprovação. Então, por que a gente fica achando que vai ser sempre reprovado pelo Senhor? Essa culpa que a gente fica levando. Então, a nossa consciência pode tentar nos acusar por falsa culpa, mas o que importa é o julgamento do Senhor. Estou dentro da palavra de Deus, confessei ao Senhor, coloquei diante dele, ele me perdoou, então eu não vou ficar levando essa culpa. E se essa culpa é uma culpa imaginária, algo que eu penso que é em relação a outra pessoa, ah, porque estão falando de mim, ah, porque estão pensando isso de mim. Você está dentro da cabeça do outro para saber o que o outro está pensando ou está falando? Não, então a gente não tem que ficar levando isso em consideração. Então, a nossa consciência pode tentar nos acusar por falsa culpa, mas o que importa é o julgamento do Senhor. E se Ele nos perdoou, e eu posso dizer que Ele te perdoou, precisamos alinhar a nossa consciência à palavra dEle e não aos nossos sentimentos. Não importa o que estou pensando, não importa o que estou sentindo. A palavra diz que enganoso é o coração do homem, então nossos sentimentos podem nos enganar, mas a gente tem que alinhar a nossa consciência ao que a palavra diz a nosso respeito. E fazendo uma conexão com a mensagem passada, quem não assistiu, pode assistir no YouTube, existe uma ligação perigosa entre culpa e ira. A culpa não resolvida muitas vezes se transforma em outra coisa. Nós falamos aqui sobre um adoecimento, né, emocional, um adoecimento físico, mas a ira, ela também pode se transformar, a culpa também pode se transformar em ira. A ira é a culpa direcionada a nós mesmos. É muito interessante isso. Pessoas que se sentem culpadas, o que acontece? Ficam irritadas consigo mesmas.
gerando um sentimento de autodepreciação. Ai, meu Deus, eu não presto. Vitimização. Ai, eu não presto. Ai, meu Deus, ó dia, ó azar. Ai, eu não acredito de novo comigo. Ai, tá chovendo, meu Deus, tá chovendo. Ai, tá sol, que o sol tá quente. Ai, meu Deus. Isso é uma culpa que acaba gerando irritação. Um sentimento de autodepreciação, de baixa autoestima. Facilmente se irritam com os outros, com projeção da sua frustração. Então não tem paciência com o outro. E até mesmo com Deus, questionando a sua bondade. Será que Deus é bom mesmo? Se Deus é bom, por que existe o mal? Não aguento mais ouvir essa pergunta. Só existe o mal porque existe o bem. Se existe o bem como referência, você sabe o que é o mal. Se não houvesse a bondade, não haveria maldade. Então, são questões humanas da terra. Nós precisamos enfrentar isso. E o Senhor nos capacita a isso. E Davi nos mostra nesses salmos, de 51 e o 32, acho que é o 32, né, que eu falei aqui, Salmos 32 e 51, que ele estava ficando em um estado de amargura, de dor, de doença, de sofrimento, por causa da culpa que ele ficou carregando por um ano, da morte de Urias, do adultério com Betseba. Então, ele ficou carregando aquilo ali. Mas Deus tem uma solução para nós. Ele quer que nos sintamos amados e aceitos. E por esse motivo, Ele nos diz incessantemente na sua palavra que Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo quando ainda andávamos no nosso pecado, antes de nos importarmos com Deus, ou sequer tentarmos fazer alguma coisa certa, Ele nos amava e nos enviou seu Filho para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. O que diz lá em Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, para quebrar o ciclo da culpa e ira, precisamos entender a troca da cruz. Jesus não apenas pagou por nossos pecados, Ele se tornou o nosso pecado. Ele levou a nossa culpa para que pudéssemos receber justiça de Deus. O que diz lá em 2 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, Ele leva o nosso pecado e nos dá a sua justiça. Você consegue entender o impacto real deste acontecimento? Porque tem pessoas que só vêm ao automático à igreja, assiste mais um culto, mas não pratica aquilo que aprende. Não vive aquilo que aprende, que ouve. Existe um impacto na nossa vida por Cristo ter morrido por nós e levado os nossos pecados na cruz do Calvário. Sem que nenhum preço precisasse ser pago por nós, somos justificados com Deus. Então nós podemos nos sentir aceitos por Ele. Muitas pessoas viveram uma vida na sua infância, na sua vida pregressa, onde não tiveram bons pais, onde tiveram pais maus. E muitas vezes isso é direcionado a Deus também. Um pai ou uma mãe muito severo, que o tempo todo ficava dizendo o quanto a pessoa era ruim, o quanto não prestava, o quanto não queria ter tido, não queria que tivesse nascido. Então, essa referência que tem de pai. Mas, nosso Deus, nosso Pai soberano, Ele te aceita como você é. A referência dos seus pais não pode ser a referência de Deus. Você pode se sentir aceito por Ele, porque Ele te amou muito antes de você nascer. E Ele determinou que você viesse aqui, que você estivesse na terra, com um propósito vindo dEle. E o ponto 5, vivendo livre da culpa, o veredito de Deus.
A maturidade cristã é aprender a viver baseado naquilo que Deus diz sobre nós e não no que os nossos sentimentos dizem. Então, no livro de Cantares, a Bíblia descreve uma alegoria da história do amor entre Deus e seu povo. O que diz lá em Cantares 4:7? Ele olha para a sua igreja, para mim, para você, para nós, que somos lavados e redimidos pelo seu sangue, e diz: tu és formosa, querida minha, em ti não há defeitos. Deus te ama e vê o que há de bom em você. Ele vê o que você está se tornando e o que será, e não está excessivamente preocupado com as suas falhas. Falhas todos nós temos, mas Ele sabia de todas elas quando chamou para ter um relacionamento íntimo com Ele. O que Ele quer é o seu amor e a sua disposição para cada dia crescer nele. Não é só para ouvir e ficar sem praticar e se vitimizar, não. Você ter uma nova vida em Cristo. Que você queira crescer em amor, em disposição a cada dia no Senhor, aprender e praticar e viver uma vida realmente diferente. E o ponto 6, que talvez é o mais delicado, que eu te convido a dar um passo de fé e que você faça uma reflexão. Você acredita em seu coração que Deus o criou cuidadosamente, que você é maravilhoso? Só 3 falaram amém. Você acredita em seu coração que Deus o criou cuidadosamente, que você é maravilhoso? Não tenha medo, amado. Você é maravilhoso, maravilhosa. Eu vou te dizer por que só 3 pessoas falaram. A maioria das pessoas tem medo de acreditar nisso. Porque nós nos sentimos mais confortáveis quando nos sentimos mal a respeito de nós mesmos do que quando nos sentimos bem. Será que estamos colocando foco nos nossos erros e nem sequer olhando para os nossos pontos fortes? Nós costumamos nos punir constantemente pelos nossos fracassos, mas raramente comemoramos as nossas vitórias. O que diz no Salmo 139, 14? Davi expressou que ele sabia que Deus o criara e que suas obras eram maravilhosas. Eu botei na versão NVI porque é lindo este versículo. Ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. A nossa versão Ana diz assombrosamente, mas eu gostei muito dessa versão. Especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Então diga: eu sou especial e admirável. Eu sou uma pessoa maravilhosa, porque o Senhor me fez assim. Amados, não vamos ficar olhando os nossos passados, ficar nos punindo pelos fracassos. Vamos comemorar as nossas vitórias. Você está aí, livre, de pé, sentado neste momento, mas em pé na vida, com saúde, com capacidade para trabalhar, para viver. Você é uma pessoa maravilhosa. Então, essa noite eu te convido a dar espaço de fé. Antes de dar o passo de fé, outro passo de fé, porque a gente já deu um falando que nós somos maravilhosos e vamos acreditar nisso. Quando alguém disser assim: poxa, você está bonito hoje, não fala assim, são seus olhos. Olhe para você, você se arruma, você é uma pessoa, sabe, um chamado de Deus eleito, maravilhoso, criado a imagem e semelhança do Senhor. Diga: realmente, poxa, eu me vesti bem, eu estou bonita. Quando alguém disser que você fez algo de bom, não fique: é mesmo, será que eu fiz? Não, diga: realmente eu trabalhei, eu projetei, eu planejei, ficou maravilhoso, que bom, glórias a Deus. Meu esposo me mandou uma reportagem, o pessoal está vibrando aqui no YouTube, estou vendo, cheio de mãozinha. Uma reportagem que meu esposo me mandou, falou: isso é para você comentar na mensagem. Fizeram uma reportagem, um estudo, e viram que ressentimentos as pessoas guardam por até 20 anos e elogios por apenas 30 dias. Gente, vamos mudar essas estatísticas.
pelo amor de Deus, nós vivemos na graça do Senhor. Nós somos pessoas maravilhosas, livres, abençoadas. Então, eu te faço mais uma reflexão. Pense em algo de bom sobre si mesmo. Não estou encorajando nenhum tipo de errado, de orgulho, não. As pessoas têm mania, falar de si mesmo é orgulho. Não, amado. Deus te deu qualidades, Deus te deu coisas boas. Pense em algo de bom sobre si mesmo. Eu te encorajo a ser ousado o suficiente para crer que você é a pessoa maravilhosa que Deus diz que você é, porque Ele te criou assim. Independente do que você sentir. Você concorda com Deus que Ele te ama? Amém. Então você foi maravilhosamente formado e tem muitos talentos e pontos fortes. Diga, eu tenho talentos, eu tenho pontos fortes. Eu vou colocar diante do Senhor, para que Ele multiplique os talentos. Sabe que a palavra diz que aquele que tem um talento enterra, até o que tem é tirado. Mas aquele que coloca diante do Senhor, o Senhor multiplica e coloca cada vez mais e mais. Você é valioso. Diga, eu sou valioso. Eu fui comprado a preço de sangue. E como crente em Jesus, você é a justiça de Deus nele. Como diz o versículo. Você é certo diante de Deus e não errado. Chega de se sentir errado diante de Deus. Comece a falar contra os sentimentos de culpa. Diga, fui perdoado. Portanto, não sou culpado, estou certo diante de Deus. A gente precisa repetir isso, para que os nossos pensamentos virem ações e coisas boas na nossa vida. Não faça a gente sentir sentimentos ruins. Então, nós precisamos falar contra os sentimentos de culpa, porque ele vai tentar nos enganar. O acusador vai tentar, o nosso inimigo das nações vai tentar nos acusar, mas nós precisamos falar contra os sentimentos de culpa. Nós estamos num pacto de boca. Aquilo que eu creio, eu falo. Então eu preciso dizer, eu fui perdoado. Portanto, eu não sou culpado. Eu estou certo diante de Deus. Por quê? Porque nós, olha, pasmem com isso. Nós acreditamos mais no que nós ouvimos de nós mesmos do que no que ouvimos dos outros dizerem. Então, a pessoa pode dizer que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é talentoso. Eu posso dizer isso para você, eu estou dizendo isso para você. Mas não adianta eu dizer isso para você e você está internamente assim, bispo, até parece, olha o que eu fiz hoje de errado, já briguei com meu marido, já dei um tabefe numa criança, já queimei o arroz, já... Amado, não. Você tem que ouvir, internalizar e praticar e falar e usar sua boca. Sua boca tem poder. A palavra diz em Tiago, a língua tem poder de vida e de morte. Eu já falei isso várias vezes aqui nos cultos, amado. Então, nós precisamos dizer para nós mesmos coisas boas. Comece a dizer algo de bom e abafe as outras vozes que condenam. Quanto mais você falar coisas boas sobre você, sobre aquilo que você é diante de Deus, mais você vai conseguir abafar essas vozes que tentam condenar o inimigo, que tenta acusar, porque ele quer que nós nos sintamos envergonhados. E que a gente desista daquilo que a gente tem, da nossa família, do nosso emprego, de viver uma vida espiritual dedicada. Não ouça essas vozes. Interrompa hoje o ciclo destrutivo, dando espaço de fé e declarando, Jesus levou as minhas iniquidades e a minha culpa. E agora eu sou livre. Diga, eu sou livre. Combata o bom combate da fé e recuse a viver abaixo do nível que Jesus quer que você viva. Vou repetir. Combata o bom combate da fé e recuse-se a viver abaixo do nível que Jesus quer que você viva. Porque a palavra de Deus diz sobre o que é o reino de Deus.
O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você não pode experimentar a paz e a alegria do reino se estiver vivendo na injustiça da autocondenação. Aceitar o seu perdão não é arrogância, é um ato de fé na suficiência da obra de Cristo. Quando você se sente culpado, você está na prática dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Aí você vai lá no monte. Não, aqui não, né? As pessoas lá fora. Vão lá no monte, vão lá jejuar, mais que Jesus, 41 dias para ser melhor que Jesus. Vai lá se batizar porque se sente impuro, porque Jesus não fez a obra completa. Então, nós não podemos viver uma vida nos sentindo culpados, dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então, a maturidade é honrar o sacrifício de Cristo, aceitando o seu perdão plenamente. Aceitando o perdão de Deus e aceitando o perdão de si mesmo. Que é o mais difícil. Então, e essa é uma decisão diária. Todo dia nós precisamos decidir e falar e praticar. Lembre-se, Deus apenas não perdoou o seu pecado, Ele trocou o seu pecado pela justiça de Cristo. Então precisamos viver uma vida de justiça, de paz e de alegria. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Esse é o seu reino em nós, aqui na terra. Então, concluindo, decida viver livre. Amados, quantos de vocês estão desperdiçando o presente por causa de uma culpa do passado? Quantas oportunidades ministeriais, quantos relacionamentos saudáveis, quanta alegria você está perdendo porque escolheu ouvir a voz do acusador em vez da voz do Redentor? Jesus não morreu na cruz para que você vivesse uma vida medíocre, culpada e pesada. Ele morreu para que você vivesse em liberdade. Em João 10:10, B diz que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Eu amo essa versão NVT que diz uma vida plena que satisfaz. Vida em abundância. É isso que o Senhor quer para você. Uma vida plena que satisfaz. Não que você viva no automático, venha a cada dia, a cada culto, vá embora e não faça diferença na sua vida. As situações que nos acontecem são para nós exercitarmos aquilo que nós aprendemos. Todo culto eu falo isso, gente. A vida realmente não é fácil, mas nós somos um diferencial nesta terra. Nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos sal e luz nesta terra. Eu sei que não é fácil de praticar isso, amados. A gente tem uma vida, agora com 3 a gente está sabendo, né, amor, o que é. Domingo para segunda, meu esposo estava com a Alice lá, no hospital de madrugada. E segunda-feira a gente estava aqui fazendo culto. E terça-feira, um monte de coisas. Quarta-feira estamos aqui, com 3 lá, glórias a Deus. Deus coloca pessoas que nos ajudam aqui na igreja, mas em casa somos só nós 2. E vamos vivendo, e vamos fazendo, e vamos continuar servindo ao Senhor, porque Ele nos capacita a cada dia. Então, mas nós vivemos uma vida plena que satisfaz, e isso é um exercício diário, vida em abundância, crer que o Senhor nos deu uma vida em abundância. Por isso nós continuamos em frente, porque sabemos que o Senhor traz a sua bênção, traz a sua bondade, a sua benignidade, a sua paz, para nós enfrentarmos todas as situações. Então, a maturidade nos ensina que, embora as experiências do passado tenham nos moldado, elas não precisam nos definir. A palavra de Deus é que nos define. Sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Precisamos deixar de ficar remoendo a culpa, passando a cena 1000 vezes na cabeça. Não, porque fez, que aconteceu, porque ele falou, porque não falou, porque... deixa para lá. Pede perdão a Deus, a pessoa se necessário,
e perdoe a si mesmo, para que a culpa não crie raízes e se torne vergonha ou amargura. Quando a sua mente quiser voltar ao erro, force a focar na solução. Troque o pensamento de eu falhei pelo pensamento eu fui perdoado. Neste momento final, quero te convidar a tomar uma decisão hoje, porque isso é decisão, de estar pronto para parar de ser escravo da culpa. Viver por decisão, não pelo sentimento. Seus sentimentos podem mentir para você, a palavra de Deus nunca vai mentir. O sentimento de culpa pode até tentar voltar, mas o cristão maduro olha para o sentimento e diz: você não manda em mim, eu sou livre pela palavra de Deus. Então diga: eu sou livre pela palavra de Deus. Para selar este momento, vamos fazer uma confissão. Você vai fazer junto comigo uma confissão em seu coração, não precisa falar. Só esteja em humildade e contrição diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço aquilo que o Senhor já incomodou em meu coração durante esta mensagem. Cada um sabe aquilo que esteve carregando até o dia de hoje, que não vai mais carregar. Eu te agradeço pelo perdão que Jesus comprou para mim na cruz. Eu recebo esse perdão agora. Eu renuncio à voz da condenação e da falsa culpa. Eu decido hoje, eu não vou desperdiçar mais um dia da minha vida me sentindo culpado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou perdoado, eu sou livre e eu vou viver como livre. Em nome de Jesus, amém. Neste momento final, eu vou encerrar com uma oração sobre a igreja. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra diz em Romanos 8:1, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui estão homens e mulheres que estão em Cristo Jesus, que ouviram a Sua voz, que já refletiram durante este culto e decidiram não mais carregar culpas, sejam reais ou imaginárias. E por isso esta noite, Senhor, eu quebro as correntes da condenação e da autoacusação. Eu declaro, Senhor, sobre os Teus filhos, o que diz em Filipenses 4:8, que diz finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Senhor, que o nosso pensamento possa ser ocupado por aquilo que vem de Ti. Não daremos vozes ao inimigo, não daremos voz a qualquer palavra contrária ao que o Senhor diz sobre as nossas vidas. Desapegamos agora do passado, daquilo que tentava nos envergonhar, daquilo que era peso sobre as nossas vidas. E experimentamos neste momento a paz do Senhor que excede todo entendimento. Experimentamos agora, Senhor, a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua alegria, o Teu reino em nós, Senhor. Declaramos que a partir de agora viveremos um novo momento em nossas vidas, livres da culpa, porque já colocamos diante do Senhor, o Senhor já nos perdoou, nós já renunciamos àquilo que tentava nos condenar, nos envergonhar e nos fragilizar. Declaramos, Senhor, a Tua força, a Tua alegria. Senhor, declaramos que somos feituras Tuas, Senhor, perfeitas, maravilhosas, que estamos aqui para reinar em vida e queremos, Senhor, praticar aquilo que temos aprendido. Hoje tomamos a decisão de viver
diferente da forma que vivemos até o dia de hoje. Com paz em nossos corações. Assim, Senhor, nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Vou dar a bênção final. Nós estaremos já liberados para ir, mas quem puder estar conosco, cantando mais um hino, fique um pouco mais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem, nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. Teremos um sono, uma noite de descanso, um sono reparador. E teremos um resto de semana em perfeita vitória. Livres de toda culpa e em paz com Deus. Assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém.